De pé, que bom que você veio. Que bom que você chegou a essa casa. Casa de oração, casa onde nós ouvimos a voz do Espírito Santo, onde nós entoamos louvores. O salmista no Salmo 118, no versículo 24, ele diz o seguinte: este foi o dia em que o Senhor fez. Regozijemo-nos e nos alegramos nele. Você está feliz? Você está feliz? Então diga assim: glória a Deus, aleluia. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Bom dia. Nós vamos ler 1 Reis, capítulo 17, versículos 1 a 11. Não sei se a mídia já separou para mim, se tiver separado melhor. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 a 11. Uma alegria compartilhar essa palavra do Senhor. Essa palavra que hoje não. Amém? Essa palavra que não é minha, mas é dele. Diz assim: Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Então o Senhor disse a Elias: vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica a leste do rio Jordão. Beba a água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem para levarem alimento até você. Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia a água do riacho. Depois de algum tempo, porém, o riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma da terra. Então o Senhor disse a Elias: vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali, para lhe dar alimento. Elias foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse: traga também um pedaço de pão. Amém. Senhor, muito obrigada pela oportunidade, o privilégio que o Senhor me concede esta manhã de ser a portadora de boas novas. Usa minha vida com liberdade. Tem misericórdia de mim, Senhor. Faz-me um vaso de honra na tua presença, para a tua glória. E abençoe a vida dos meus irmãos que vão receber essa palavra agora. Em o nome de Jesus, eu oro grata. Amém. Se nós voltarmos um pouquinho aqui, no capítulo 16 de 1 Reis, ali no versículos 29 até os versículos 33, nós vemos a narrativa sobre o rei Acabe. Vários reis de Israel, eles vinham fazendo aquilo que era mal aos olhos de Deus. Mas Acabe, a palavra diz que ele conseguiu ser pior do que todos os seus antecessores. Ele andou nos pecados de Jeroboão. Ele seguiu a adoração aos deuses falsos, assim como Jeroboão fez, só que ele foi além. Ele casou-se com Jezabel, filha de Et-Baal, ou seja, serva de Baal. E ele aperfeiçoou o pecado de Jeroboão, porque ele estabeleceu a adoração a Baal para a nação de Israel toda. Esse rei, ele levantou um altar a Baal e ele fez um poste para a deusa Azerá. A crise lá em Israel, lá na nação nesse tempo, ela era moral, porque o povo tinha se corrompido e andavam segundo os seus próprios prazeres. A crise ela era política, porque havia mais um rei que fazia o que era mal aos olhos de Deus. A crise ela era religiosa, porque foi estabelecido um outro Deus, uma outra religião. E ela tornou-se também, no capítulo 17, uma crise econômica. Porque Deus, para humilhar o Deus Baal, que eles consideravam o Deus da prosperidade, para humilhar a deusa Azerá, que para eles era a deusa da fertilidade, ele diz: olha, através do servo dele, não vai cair nem orvalho e nem chuva enquanto eu não disser.
Porque se caísse orvalho, se caísse chuva, se houvesse prosperidade na terra, eles iam dizer, verdadeiramente o Deus Baal foi conosco. Verdadeiramente a Zerá, ela proveu na nossa vida. Então o Senhor, para poder tratar com aquele povo, para poder tratar com aquela nação, ele cessa a chuva e o orvalho. Nesse contexto, Deus levanta não uma liderança política, Deus não levanta alguém proeminente ali no meio entre os reis, Ele não levanta uma estrela, mas Ele levanta um tisbita, como nós vimos na leitura. Ele levanta uma pessoa de uma cidade desconhecida, Ele levanta uma pessoa de uma família desconhecida, Ele levanta um homem desconhecido para poder trazer revolução naquela nação. Você é desconhecido? Você é famoso aqui nessa cidade? Não tem ninguém famoso, então é você que Deus quer usar para que haja uma revolução na nossa terra nos dias de hoje. É com você que Ele conta para fazer diferença em dias difíceis que nós estamos vivendo. E eu sinto muito, mas vamos continuar vivendo porque são os últimos dias nossos aqui nessa terra. Mas Deus, Ele não usa esse homem sozinho. Ele não usa apenas Elias, ele usa também 7.000 anônimos que disseram, nós não vamos nos prostrar diante desse Deus, nós não vamos adorar Baal junto com vocês, nós vamos continuar servindo ao Deus de Israel. Então não é sozinho que você vai viver essa revolução, não é sozinho que você vai fazer essa revolução, mas é você, a sua casa, a sua família, aqueles que você conseguir alcançar e incendiar com essa mensagem de que há Deus em Israel e de que Ele é o verdadeiro Deus, amém? Quando nós fazemos uma retrospectiva do ano 2020, nos baseando apenas em manchetes, apenas em fatos e não em achismos, nós percebemos que a nossa situação não é tão diferente quanto a situação dos dias de Elias. Se você perceber, havia uma crise moral lá. E você fazendo uma retrospectiva, o primeiro grande evento do nosso ano é o Carnaval. Uma crise moral, onde as famílias, elas são desprezadas, onde o conhecimento de Deus é desprezado, onde a palavra de Deus é pisoteada, onde as pessoas dizem, nós não queremos o Deus de Israel, nós somos os nossos próprios deuses, o nosso corpo é o nosso próprio Deus, os nossos prazeres são o nosso próprio Deus. Vivemos também em 2020 uma crise moral. Com o avanço da Covid-19, houve a necessidade aí de liberar-se verba para a compra de aparelhos emergenciais, para a contratação de médico, construção de hospital de campanha e compra de máscara. E nós vimos a crise política sendo instalada, dinheiro desaparecendo, corrupção em massa acontecendo, prefeitos, governadores sendo aí impeachmentados, sendo acusados de grandes corrupções. Então, nós também estamos no meio de uma crise política. Como o pastor orou aqui, cristãos estão sendo mortos e ninguém diz nada. Igrejas, elas foram incendiadas lá no Chile. E a liderança que se diz cristã, que é a liderança do Papa, faz um discurso para falar sobre a queimada da Amazônia, como se nada tivesse acontecido no Chile. Nós também vivemos uma crise religiosa, maus testemunhos, pessoas que se apostataram da fé durante a pandemia, que não ficaram firmes nos pés do Senhor, crise religiosa. Nós vivemos também uma crise política, postos de trabalho que foram fechados, lockdowns que travaram a economia. E eu olhei lá no G1 da Globo.com e o resumo da retrospectiva 2020 vai ser o ano do vírus, o ano da perplexidade, o ano da diversidade, o ano do fogo, o ano da incerteza. E é nesse contexto aqui, com os olhos do mundo, que está sendo esperado 2021. É isso que o mundo vem anunciando para você, que foi esse ano, e é o que tem para o ano que vem, segundo eles. Então eu perguntei, Senhor,
como é que nós vamos sobreviver a tudo isso? Como é que nós vamos andar nesse mundo durante esse percurso? Porque Ele, eu já sei que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele não vai falhar, Ele vai continuar conosco, mas e nós? Qual deve ser a nossa postura para nós podermos viver em tempos tão difíceis como esses tempos de Elias? E ele me trouxe à memória que esse homem já tinha vivido dias difíceis assim. Não há novidade para o nosso Deus, Ele não é pego de surpresa, Ele não perde o controle da situação. E estudando, me alimentando, eu vi tantas direções do Senhor aqui nesse texto. Consultei também o pastor Hernandes Dias Lopes, ouvindo aquele reverendo falar desses tempos, e gostaria de compartilhar com você, pelo menos eu chamei aqui de 3 posturas para nós vivenciarmos o milagre em 2021. Pode pôr aí, Rafa, por favor. E para nós vivenciarmos milagres em 2021, porque sim, o Senhor, Ele tem milagres para nós, independente do que o homem diz, independente do que a situação diz, independente do cenário desfavorável que se apresenta para nós. Afinal de contas, nós já cantamos aqui. Não, nunca me deixou, nem na tempestade, nem na paz, nem quando bem, nem quando mal. O Senhor nunca me deixou, e Ele não vai nos deixar. E a primeira postura que nós devemos ter nesse tempo está lá nos versículos 3 e 4. Dependa do provedor e não da provisão. O Senhor, Ele manda Elias sair dali, depois que ele profetiza. Olha, Acabe, a situação agora vai ficar difícil. Não vai chover enquanto eu não disser que vai chover. Enquanto eu não orar para que chova, vocês vão passar por dias terríveis. E aí o Senhor diz, olha, fuja para Querite, porque lá haverá um ribeiro de água que vai te sustentar. Porque lá haverá corvos que vão te levar pão e vão te levar carne. E vai haver provisão para você. Mas Elias, ele não recebeu uma cesta de pão. Ele não recebeu uma cesta de carne. Ele não recebeu galões de água para ele poder viajar. Não, ele tinha que olhar para o provedor e confiar que era verdade aquilo que o provedor estava falando para ele. Talvez você olhando para a sua situação, talvez consultando a sua conta corrente, talvez olhando para a sua despensa, talvez olhando para o cenário da sua empresa, você tema, mas se você olhar para o provedor, para aquele que diz que nada vai te faltar, para aquele que diz que cuida de você todos os dias da sua vida, para aquele que te dá as direções e você segue. Se ele diz vai para o Querite, você vai. Se ele diz dependa dos ribeiros, você depende. Se ele diz coma do que os corvos vão levar, você come. Você não vai ficar desamparado. Dependa do provedor, não da provisão. Não dependa do que os seus olhos podem ver. E não duvide do improvável. Era tão improvável quanto hoje que corvos pudessem alimentar alguém. Era tão improvável quanto hoje que corvos tivessem inteligência para encontrar um homem junto aos ribeiros de Querite. Mas Elias ele anda conforme a palavra de Deus. E ele experimenta o milagre de Deus nessa área. Salmo 37, do 18 ao 25, eu quero que você estenda suas mãos e receba essa palavra que eu vou te falar agora. O Senhor conhece o dia dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados em tempos difíceis, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como as mais belas pastagens.
desaparecerão como desaparece a fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Você vai ter para dar em 2021. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra e serão exterminados. Aquele a quem o Senhor amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se você cair em 2021, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Amém? É isso que o Senhor tem para nós. O compromisso dele é com o povo dele, é com os joelhos que não vão se dobrar a Baal. Tire os olhos das notícias, tire os olhos do que as manchetes vêm trazendo para você. Sabe por quê? Porque não vale para você, não se aplica na sua vida. O que se aplica na nossa vida é a palavra de Deus, é o que Deus diz ao meu e ao seu respeito. Tem mais. Mateus capítulo 6, versículos 25 até o 29. Levanta sua mão aí de novo. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo com o que irão vestir. Não é mais a vida do que o alimento e não é mais o corpo do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E porque se preocupam com o que vestir, observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. É essa a palavra que o Senhor tem para você. E sabe qual é a garantia de que a palavra de Deus não vai falhar? É Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Ele já falou para você e não fez? Não, nem comigo. Acaso ele promete e deixa de cumprir? Não, ele é Deus, ele é bom. A segunda postura que você deve manter em 2021, para que você possa vivenciar milagres na presença do Senhor em meio a tempos difíceis, é ter ouvido a voz de Deus. Ouça a voz do Senhor, procure saber o que Ele diz ao meu e ao seu respeito. Está tudo aqui. Tem bastante página para você folhear em 2021 e descobrir qual é verdadeiramente o plano dele para a sua vida. O ribeiro seca. É o que a palavra diz dos versículos 9 até o 14. Sabe o que isso significa? Que ainda que nós estejamos fazendo o que Deus mandou fazer, ainda que nós estejamos no lugar onde Deus mandou que nós estivéssemos, as dificuldades elas podem vir sim, porque nós estamos nesse mundo nós teremos aflições. Mas sabe, meus irmãos, ainda que o riacho seque, se você tem a fonte de mananciais na sua vida, para você a provisão. Para você, as coisas vão continuar indo bem do jeito dele. Ele não vai falhar com você. E aí ele diz para Elias, cuidando dele, olha, agora você vai para Sarepta. Eu já preparei uma viúva que vai cuidar de você lá. Eu já preparei a provisão para você lá em Sarepta. Parta para lá. E ele corre para lá. E lá ele encontra uma mulher que ela está colhendo gravetos. E ele imagina, é essa mulher. Deus fala no coração dele que é ela. E ele diz, por favor, eu quero um pouco de água. E por favor, traz também um pão para mim. Ela diz, olha, como vive o Senhor teu Deus, eu não o conheço. Mas Ele é o seu Deus, eu sei quem é que está falando contigo. Eu não tenho nem para mim, nem para o meu filho. O restinho de farinha que eu tenho na panela, o restinho de óleo que eu tenho na botija, eu vim pegar esses gravetos para preparar, nós comermos e morrermos. Meu Deus, a situação dela não era fácil.
Ela foi posta à prova verdadeiramente. Ela tinha ali que fazer uma escolha. Será que eu ando na direção do que eu estou vendo, do que eu estou ouvindo, que eu e meu filho devemos defender o nosso e usufruir desses últimos momentos de vida que nós temos? Ou será que eu tomo uma decisão que talvez o mundo chame de kamikaze, suicida, e eu sirvo primeiro o servo de Deus? Eu coloco aquilo que Deus está me falando em primeiro lugar. E ela toma a decisão de servir ao Deus daquele homem que estava falando com ela. Ela toma a decisão de fazer primeiro o bocado dele, porque tinha uma promessa para ela, estava lá no versículo 14, e disse assim: porque assim diz o Senhor, a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia que voltar a chover sobre a terra. Ela ouviu aquela voz. Ela ouviu a voz de Deus, ela obedeceu e ela experimentou do milagre na vida dela. Até o dia que voltou a chover, não faltou para ela, não faltou para o filho dela. E mais uma vez a palavra não relata que chegaram tambores de óleo na casa dela. A Bíblia não relata que chegaram sacas de farinha, não. Conforme ela ia usando, o Senhor ia multiplicando, ela ia usando, o Senhor ia multiplicando. O pão nosso de cada dia, Senhor, nos dai hoje. E Ele vai dar, e Ele tem compromisso, e Ele não vai falhar. Deuteronômio 28:1 diz que se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E a última postura que você deve tomar em 2021 é orar mais e falar menos. Lá no versículo 18, aquela viúva tem o seu filho morto e ela acusa o profeta. Será que você veio trazer juízo do meu pecado sobre a minha vida? Será que você veio aqui para matar o meu filho? E ele não dá nenhuma resposta para ela. Ele continua na mesma postura que ele vem tomando. Elias, ele era um homem de oração. Tiago capítulo 5, no versículo 20, diz que ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu durante 3 anos e meio. Aquele homem, ele tinha vida com Deus, ele tinha vida de oração. Aquele homem tinha vida no secreto. E assim, Elias, ele pega o problema daquela mulher nos braços, sem se defender, sem ficar arrumando confusão. Sem ficar dizendo, olha como você é ingrata, eu coloquei, eu orei, teve farinha na panela, teve azeite na bucha. Não, ele foi orar. E ele orou 3 vezes. Você orou e ainda não foi respondido? Ore outra vez. Você orou e ainda não veio? Ore mais um pouquinho. Continue firme em oração, porque é em oração que você vai vencer as suas guerras. Aquele homem, ele foi exaltado em público, porque ele teve o privilégio de dizer para ela, vê que o teu filho vive, no versículo 23, o Senhor ressuscitou o menino. E no versículo 24, ela fala com a boca dela, agora eu sei que tu és homem de Deus, e que a palavra na tua boca é verdade. Mas ele só viveu em público, ele só prevaleceu em público, ele só foi louvado em público, porque ele tinha vida de oração no secreto. Continue orando, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Fale menos, reclame menos, leva ao Pai em oração. Quando tudo deixares no altar, nós cantamos aqui no Natal, no domingo, você vai ver Deus operando na sua vida verdadeiramente. E sabe o que eu concluo de tudo isso? Que no meio dessa retrospectiva sombria que vão fazer, a minha retrospectiva é a seguinte: no ano de crise moral, em que muitas mulheres elas saíram no carnaval dizendo que a nossa pregação ela é opressora, nossa igreja reuniu 70 mulheres durante 6 meses para ouvir o que Deus queria para a vida das mulheres. E nós nos formamos agora no mês de dezembro, no curso Seja Surpreendente.
Havia 70 joelhos que disseram: nós não fazemos parte desse movimento. E havia ao mesmo tempo várias mulheres ao redor do mundo estudando a mesma coisa e dizendo: nós acreditamos na palavra desse Deus e nós vamos permanecer na palavra dele. A minha retrospectiva desse ano é que no ano de crise política e econômica, a nossa igreja distribuiu 240 cestas básicas de alimento que saíram da sua despensa, que você trouxe para essa casa para poder abençoar outras pessoas. E a Prefeitura de Campinas confiou nessa igreja, olhou e disse: eu sei que ali tem pessoas idôneas, e nos mandou mais 320 cestas para nós abençoarmos o bairro aqui embaixo. No ano de crise política lá fora, aqui dentro não. No ano de crise religiosa, a nossa igreja batizou quase 40 pessoas. Quase 40 pessoas disseram: eu quero esse Deus. E quem estava aqui há uns 2 domingos presenciou uma das cenas mais lindas que eu já vi nos meus 39 anos de evangelho. Um rapaz novo, forte, levantou chorando, gritando e correndo, e dizendo: eu quero esse Deus, e vindo aqui no altar. É isso que nós vivemos aqui em 2020, essa é a nossa retrospectiva. Sabe por quê? Porque nós vivemos de milagre, nós dependemos do provedor, nós seguimos a voz de Deus, nós continuamos orando, e muito mais Ele tem para o meu e para o seu 2021. Deus te abençoe, feliz 2021. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, eu te abençoarei. Oh, não, uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, eu ouvirei de sua boca, eu te abençoarei. Eu te abençoarei, eu te abençoarei.